A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória a Deus! Eu quero compartilhar algumas coisas. Jesus veio a este mundo por uma razão. Ele veio por uma razão. Sabem, muitas vezes, muitos cristãos se esquecem ou são ignorantes de quem realmente são, o que pertence a eles e do que eles podem fazer. Não há razão para um filho de Deus ser oprimido pelo diabo, não há razão. Em outras palavras, não há razão para isso, não deveria acontecer. O diabo não pode te oprimir a não ser com a sua permissão. A única forma do diabo conseguir governar a vida de um cristão é com a permissão desse cristão. Com a permissão deste cristão. Quer ele faça isto conscientemente ou não, o diabo não pode destruir um negócio a não ser com a sua permissão. Não pode destruir um lar a não ser com a sua permissão. Não pode destruir suas finanças sem a sua permissão, ele precisa da sua permissão. E se você percebe que as coisas estão indo numa certa direção, continuamente, você pode ter dado ao diabo a permissão para fazer isto? Quer você saiba disso ou não, não faz diferença. Aleluia! Bem, você sabe que há pessoas que dizem, bem, nunca podemos dizer o que vai acontecer. Ninguém sabe. É simples, é fácil dizer isto. Porque aí deixamos toda a responsabilidade para Deus e Deus vira o nosso bode expiatório para o que acontece. E aí podemos culpar alguém que é maior do que nós pelo que acontece conosco. Dizem, nunca se sabe. Simplesmente não se sabe. Nunca se sabe. Então, há muitos cristãos que vivem em medo. Nunca podemos saber. Outros dizem, o que tiver de ser, será. Se é meu, chegará até mim. Se não é meu, não vai chegar. Não. 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 1000 vezes não. Tem o diabo lá fora com a missão de impedir que aquilo que pertence a você chegue a você. Você tem que saber disso. Só porque você é cristão, não significa que tudo vai vir fácil. Só porque você é bonzinho, porque você olha para si e diz, o que eu fiz para merecer isto? O que eu fiz? Eu não machuquei ninguém, não incomodei ninguém, não fiz nada de errado para ninguém, porque eu estou passando por isto? Coisas ruins acontecem sim com pessoas boas. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Na verdade, alguns anos atrás, eu lembro um senhor que dizia a seus filhos como um aviso, ei, não seja bom demais. Ele dava esse conselho aos seus filhos. Ele dizia, não seja bom demais. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. E, na verdade, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Muita gente se pergunta, aquele homem é tão bom. Por que isso aconteceu? Ou aquela mulher é tão maravilhosa. Por que Deus permitiu? Por que é que Deus permitiu? Então, este é o mecanismo de escape. Dizem, Deus permitiu. Se Deus não tivesse permitido, não aconteceria, mas Deus permitiu. Deus? Que Deus é esse? Então, qual a nossa responsabilidade nisso tudo? Quer dizer que tudo o que acontecer tem a ver com Deus. Foi Deus que permitiu ou não permitiu? Enfim, você ainda está aí? Assuma o controle da sua vida. Você está me ouvindo? Assuma o controle da sua vida. Já passou da hora de você assumir o controle da sua vida.
Ei, se você não fizer algo a respeito da sua vida, pode ser que nada mude. A sua bondade não vai mudar nada. Mas como assim ser bom? Não devemos então ser bons? Não, 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 não. Não, você deve ser bondoso, ser legal, do bem, ser maravilhoso. O que eu estou dizendo é que tudo isto não vai fazer dinheiro entrar, não vai impedir o diabo de te oprimir, não vai te livrar da doença ou da enfermidade e não vai impedir que a pobreza te ataque. Você está ouvindo? Alguém fez uma pergunta uma vez. Por que é que todos os caras maus têm as coisas boas e todos os caras bons têm as coisas ruins? Bem, de fato isso é ser genérico. Não é exatamente assim, mas sabe, é que parece ser assim. E aqueles de nós que estão desfrutando da vida são vistos pelos outros com maus olhos. Eles dizem, não, ele deve estar fazendo alguma coisa errada para tudo ir tão bem, tem algo errado com ele. Então sempre acham que devemos estar fazendo algo errado para que coisas boas aconteçam conosco. Não é terrível as pessoas pensarem que o diabo é bom e ajuda seus filhos a ter todas as coisas boas? E que Deus é que é mau? E temos que implorar para ele, chorar, jejuar, orar? Tem gente que diz 7 dias de jejum e oração para ter a libertação. Libertação? Então para que Jesus veio? 14 dias de jejum e oração para o rompimento. Romper o quê? Você entende? Então a pergunta aqui é para que Jesus veio? O que ele veio fazer? É uma pergunta que eles não conseguem responder. Porque são ignorantes sobre a Bíblia. Podemos ler alguns trechos da Bíblia? Você está pronto para mim hoje? Você trouxe a sua Bíblia? Se você não trouxe a sua Bíblia hoje, eu sinto muito por você. Ok, então vamos começar em Efésios capítulo de número 1. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 1. Leiam a partir do versículo 15. Vamos lá? Eu nem sei o que você falou, você está lendo mesmo? Ok. Pelo que ouvindo eu também, era o que você estava lendo? A fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Ei, esse é um trecho da Bíblia que você tem que estudar para si mesmo. Você entende? Depois do culto, arranje tempo para estudar esses trechos que eu vou ler para você. Medite neles e receba entendimento para si mesmo. Certo? Ok, versículo 18. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema, notem o versículo 19, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, ou seja, que demonstrou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Louvado seja Deus. Ele diz o poder, seu grande poder, direcionado para nós. Foi este poder que o ressuscitou dos mortos e o fez assentar à direita de Deus. Não é do lado direito, é à destra de Deus, não do lado direito.
Quando você diz esse homem é o meu braço direito, significa que esse homem senta do lado direito da sua cadeira? Significa o seu homem de autoridade? O homem sobre quem você investiu a autoridade? Então, quando dizemos que Jesus está sentado à destra de Deus, não é o mesmo que dizer que ele está sentado do lado direito de Deus. Aí colocam Deus, Papai Deus assim, Jesus do seu lado direito, e o Espírito Santo como uma pomba voando sobre sua cabeça. Ah, isso está errado. Glória a Deus. Deus tem um só corpo. Jesus é a imagem expressa da pessoa dele. Então no céu você não vai ver Jesus e Deus, o Pai e o Espírito Santo? Não, você vê Deus em Jesus. Na terra, ele está na igreja. Não no prédio. No povo dele. Nos seus filhos. Você não acabou de ler? Leia o 22 de novo. E colocou todas as coisas sob seus pés e o fez ser cabeça sobre todas as coisas para a igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele... Aleluia! A plenitude! Ele diz que a igreja de Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Enfim, isso é só uma parte. Vamos ler a outra parte. Estão prontos? Você já recebeu alguma coisa aqui? Jesus está onde? Muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio. E de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Glória a Deus! Uau! Hebreus capítulo 2. Como eu posso ter medo? Meu Deus! Hebreus capítulo 2. Você achou? Leiam versículo 14. 1, 2, leiam. O 14 e o 15, certo? Leiam. Aleluia! E já que, verso 14... os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, através da morte, ele pudesse paralisar. Esta é a palavra traduzida como destruir aí, não significa aniquilar, significa paralisar, tornar ineficiente, para que, através da morte, ele pudesse paralisar. Aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você viu isso? Ele diz que Jesus Cristo, porque nós somos participantes da carne e do sangue, porque nós somos humanos, ele também se tornou humano, para que, através da morte, ele pudesse tornar ineficiente, ele pudesse tornar impotente aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que por toda a sua vida estavam em medo, estavam em cativeiro, por causa do medo da morte. Satanás foi paralisado. Vem aqui. Sabe, tem cristãos que acham que precisam de libertação, sabe? O demônio que está me segurando é muito poderoso. Oh, eu lamentei por um homem, ele me disse algo, ele disse, Pastor Chris, eu preciso de libertação. Eu disse, você pode se libertar? Ele disse, não. Ele disse, porque ninguém que já foi amarrado pelo diabo jamais se libertou sozinho. Nas Escrituras. Oh, eu senti aquelas lágrimas como se caíssem dos meus olhos. Porque ele só conhecia uma parte da verdade. E não conhecia o que Pedro chamou de presente verdade. É como alguém chegar e dizer, o presidente da República Federativa da Nigéria é Olusegun Obasanjo.
Ou ele diz que o presidente dos Estados Unidos é George Bush. Isto foi verdade. Não é mais verdade. Existe uma verdade presente. Você pegou? Então muitos crentes estão vivendo na verdade do passado, não na verdade presente. É verdade que ninguém que já foi amarrado pelo diabo jamais pôde libertar a si mesmo. Isto foi verdade. Mas quer saber? A verdade presente é que este mesmo diabo foi paralisado por Jesus e não pode mais manter ninguém em cativeiro dos que proclamam o nome de Jesus. Você simplesmente saiu. Ele não pode mais te segurar. Você já saiu. Você já saiu do cativeiro dele. Ele não pode te segurar. Não pode te impedir de sair. A única forma de ele te impedir é mentindo para você, dizendo que você está em cativeiro. É a única. Se você acreditar nas mentiras dele, então você sentirá o cativeiro. Então você verá o cativeiro. Mas Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E não é te deixar livre, é te tornar livre. Você pegou? Tem muitos por aí que estão debaixo do chicote do diabo, sofrendo tanto para nada, porque foram enganados, pensando que a velha verdade ainda está lá. Sabem, um homem muitos anos atrás fez uma experiência com um inseto, colocou aquele inseto em um tipo de garrafa ou jarro, e o inseto ficou tentando sair. Ele pulava, chegava na borda e caía de novo. E ele continuava tentando sair, pulava, batia na tampa e voltava durante muito tempo, até que o inseto ficou condicionado a aceitar que havia algo ali, e aí ele tirou a tampa. Sabe o que o inseto fez? Continuou a pular naquele nível e cair. Pulava até o nível da tampa e caía, mas não tinha mais tampa. O inseto não conhecia a verdade presente. Pegaram? É assim que muitos crentes estão. É assim que estão. Aleluia. Ele já os libertou do cativeiro onde estavam por toda a vida em servidão por causa do medo da morte. Duas coisas aí. A primeira foi a parte que vimos antes, onde ele diz que ele se tornou carne e sangue para que ele, através da morte, pudesse paralisar, tornar impotente, tornar ineficiente aquele que tinha, não que tem, que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Aqui ele está derrotado. Jesus já tinha derrotado o diabo. Então o diabo está derrotado? Vamos, diga, o diabo está derrotado? Eu não tenho medo do diabo. O diabo está derrotado? Então ele não é um fator na minha vida ou nas circunstâncias da minha vida. Deixa eu te mostrar outra coisa. Eu espero que vocês entendam, temos que passar por isso bem rápido, bem rápido, bem rápido. Certo, então, Jesus disse algo, duas palavras que são frequentemente usadas no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, traduzidas como mundo para nós em inglês, certo? Então, na versão em inglês, não dá para saber que há diferença, a não ser em algumas versões em particular, que tentam trazer a distinção. Essas duas palavras são aeon e cosmos. As duas são traduzidas como mundo. Em algumas das versões mais novas, aeon é traduzida como século ou era. Porque aeon, na verdade, significa um período definido de tempo, um sistema dentro de um dado período de tempo. Um sistema. Entende? Aeon, nesta era, neste século, certo? Esta ordem de coisas se deve à era na qual vivemos. Então, quando dizemos, quando você ouve alguém dizer estamos no novo mundo, não significa que a Terra mudou.
significa que esta é uma nova era. Então, a palavra grega para isto, para este mundo ou era, será aion. Podemos soletrar A-E-O-N. Aion, certo? Ok. A segunda palavra, que se traduziu como mundo, é cosmos. Agora, cosmos, mais particularmente se refere à Terra, o mundo e a sua ordem de coisas, como as pessoas estão no mundo e como elas operam no mundo. Certo? É uma palavra mais geral, ok? Como as coisas são no mundo, as nações no mundo, as pessoas no mundo, as coisas no mundo, certo? As circunstâncias da vida, como as coisas funcionam no mundo. E, normalmente, o cosmos é ditado pelo aion, porque o sistema de governo decide como será uma nação. Você está me ouvindo? Então, para conquistar uma nação, o que você faz? Você tem que destruir o governo, ok? E aí você tem que, se você quer mudar a forma como uma nação é levada, você vai ter que mudar o sistema de governo. E aí você diz, estamos num novo regime, ou esta é uma nova administração, e aí alguém pode dizer, como Hitler disse, estamos começando uma nova era na Alemanha, muitos anos atrás. Você está aí? Ok. Agora, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, você pode ler para mim? João, capítulo 12, versículo 31. Você achou? O que é que diz? Ok. Ele chamou o diabo de quê? O príncipe deste mundo. E a palavra que ele usa aí para mundo é cosmos. Satanás era o príncipe do cosmos. Ele estava no controle do cosmos. Por quê? Porque ele estava no controle do aion. Ele controlava o aion, ele controlava o sistema deste mundo. E Jesus também sabia que Satanás era o príncipe deste cosmos porque ele recebeu isso de Adão, lá no jardim. Recebeu de Adão. Lembram disso? Então Jesus, na verdade, disse que o diabo era o príncipe do cosmos. Tudo. Ele estava no controle. Foi por isso que na tentação de Jesus, ele disse a Jesus, se você se curvar e me adorar, eu te darei os reinos deste mundo. E a Bíblia diz que ele mostrou a Jesus os reinos do mundo em um momento. Ele mostrou para ele e disse, você se curva e eu te dou isto, porque tudo foi entregue em minhas mãos. Agora, se aquela não tivesse sido uma tentação de algo que era assegurado, não teria funcionado. Jesus teria dito, mentiroso, nada foi dado a você. Jesus não disse isso. Disse só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Entenderam? Ok. Então, podemos ir, este é o capítulo 12, certo? Agora, sabem, vocês que estão estudando a Bíblia, vocês entendem como que falamos sobre a vitória de Jesus em 3 reinos e então em 3 mundos, ok? Dizemos que ele teve que derrotar a carne, o mundo e o diabo. Ele derrotou a carne, certo? Em sua habilidade de subjugar a sua carne e obedecer a Deus e fazer o que Deus queria que ele fizesse e não o que a carne queria que ele fizesse. Mesmo quando ele estava com fome, certo? Ele não se subjugou ao diabo ou se submeteu ao diabo. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele permaneceu na palavra de Deus. Amém? E aí ele derrotou o mundo, porque ele viveu acima do sistema e não viveu a sua vida de acordo com as circunstâncias desta vida. Ele dominou o mundo. Ora, vamos lá. Ele dominou o mundo. Ele decidiu em que mundo ele viveria. Decidiu como as coisas seriam com ele. E ele derrotou o diabo. Glória a Deus.
Agora vejam isto. Vá para João capítulo 16. Já achou? Certo. Leiam para mim, versículo 33. Você viu isso? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E aí, nós já lemos como, pela sua morte, ele paralisou Satanás. Então ele se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. É importante vermos isto. Ele era o príncipe deste mundo, deste cosmos. E agora Jesus diz aqui, tem de bom ânimo. À medida que ele progredia, em sua obediência ao Pai, ele provou isto. Agora ele está ensinando coisas no reino de Deus. Nesse mesmo capítulo 16, ele desvenda algo sobre o nome dele. Ele diz, até agora não tendes orado em meu nome. Mas vocês vão orar em meu nome. E tudo o que pedirem a meu Pai em meu nome, ele vos dará. Quando estudamos, ele está ensinando oração. E ele revela muita coisa. Não se esqueça, isto é algo que começou no capítulo 13, onde houve a lavagem dos pés dos apóstolos, e o ensino sobre pedir e domínio. E então, no capítulo 15, quando ele vinha falando sobre eu sou a videira e vós os ramos, agora ele está ensinando coisas realmente poderosas no reino de Deus. E ele chega nesse capítulo 16 e nos dá isto, e no capítulo 17 ele traz a oração especial, onde ele revela um novo pensamento sobre quem somos e sobre quem ele é. Algo maravilhoso. Glória a Deus! E então, quando chega no capítulo 18, ele está se preparando. Está ficando pronto para morrer. Aleluia! Isso é maravilhoso. Então, Satanás era o príncipe do cosmos. Agora nós vamos para depois da ressurreição de Cristo, e aí eu estou falando da verdade presente, ok? Então, veja, verdade presente. Então, será que Satanás ainda é o príncipe do cosmos? Não mais. Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o cosmos. Aleluia! Eu venci o cosmos. Então, o dinheiro que você precisa não é mais propriedade do diabo. Entendem isso? As coisas boas da vida que você pode querer não são mais propriedade do diabo. Não são. Você não tem que ter elas. É uma escolha. Você me ouviu? Você não precisa ter nada. É uma escolha. Mas é bom para você pelo menos saber que pertencem a você. A gente não fica dizendo que todo mundo tem que andar em riquezas, que tem que ser milionário. Pode ser que nem todo mundo ande nisso, mas é uma escolha. É uma escolha, pelo menos você sabe. Você decide se quer. Como seria descobrir que, a partir da sua casa, você pode falar palavras que vão mudar circunstâncias no seu país, no que diz respeito a você? Ora, eu tomei uma decisão muito tempo atrás. O Espírito de Deus estava me ensinando que não importa como o país esteja, eu nunca serei uma vítima do sistema. Tem muita gente que são vítimas do sistema. Não importa o que acontece ao meu redor, eu nunca serei uma vítima do sistema. Eu queria que você entendesse isso. Tem muita gente que é vítima do sistema, o sistema é tão mau e elas são vítimas. Sabe, a razão para os negócios irem mal é porque o mercado vai mal e algumas pessoas estão lidando mal com a economia e porque estão agindo errado na economia. Olhem para a minha vida. Ei, esse não é meu testemunho. E daí que estão fazendo tudo errado? Isso não vai me afetar? Oh, sim! Porque sabe, o meu papai Deus é tão grande! Você não pode me fazer ser pobre. Você não pode tirar
o suficiente para me tornar pobre. Entende o que eu digo? Mas o Espírito Santo teve que me ensinar isso. Teve que me ensinar isso. Sabe, não reclame como os outros. Não seja uma vítima do sistema. Triunfe sobre o sistema. Eu disse, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu não sou uma vítima do sistema. Glória a Deus. Não importa o que eles façam, eu nunca serei uma vítima. Não é de espantar que Davi disse que Deus fez dele uma maravilha. Ei, você é uma maravilha! Alguém pode gritar amém? Sim. Ou porque você não pode terminar os seus estudos? Ah, sabe... Quando isso aconteceu, quando aquilo aconteceu e aquilo outro, e aí, o resultado é esse. É por isso que eu estou assim. É mesmo? Então você é uma vítima de certas circunstâncias. Eu nunca serei uma vítima. Sabe, eu era rico, eu tinha um monte, sabe, meus negócios estavam por todo o país. Até que, sabe, algo mudou. E tudo foi por água abaixo, desde então. Ei, diga aí, eu não. Sim. Glória a Deus. Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu já venci o cosmos. Anime-se. Você está entendendo, está pegando. Sim. Eu posso ver, está se movendo no seu espírito. Sim, é tipo... Aleluia! Tem gente que diz que as lojas estão ficando vazias, sabe? Tem um grupo de lojas, estão ficando vazias, as pessoas não estão indo comprar, as coisas estão indo mal, e você diz, comigo não. Comigo não. Ouro para mim é pó. Eu vivo em prosperidade, em nome de Jesus. Você ainda está aí? Isso é tão importante. Isso... Vá para a primeira epístola de João. 1 João, certo? Ok. 1 João, capítulo de número 5. Vamos ver algo aí. Sabia que às vezes quando você lê os jornais, ou ouve as notícias, o medo pode tomar você? Você ouve, tudo está indo mal, isso está acontecendo e aquilo, e você diz, meu Deus, onde eu estou? E se você não tomar cuidado e não pensar certo, vai se perguntar, espero não estar me enganando. Sabia? Porque é muita pressão, a tentação para deixar a vida levar, ir com a maré. Já ouviu falar de água viva? Nunca consegue ir contra a corrente? Sempre no sentido da correnteza. Glória a Deus. Você encontrou? 1 João 5. Leia o verso 4. 1, 2, leiam. De novo. Sim. Glória a Deus. Ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta, qual é a vitória? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero ler isso para vocês. Eu quero ler para vocês de outra versão, da versão New Century. Ele diz, porque todo que é filho de Deus vence o mundo. Todo mundo que é filho de Deus vence o mundo. Por quê? Porque estamos na vitória de Cristo. Ele a deu para nós. Então mantemos esta vitória. Jesus disse, eu venci o mundo. Ele não venceu o mundo para ele, ele venceu o mundo para mim. Então eu entrei na vitória dele. E eu mantenho a vitória conquistada. Como? Pela minha fé. Então a minha fé se apropria da vitória de Cristo, que ele conquistou para mim.
E eu me recuso a desistir disso. Ei, vamos lá. Ele diz: todos que são filhos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: nossa fé. Nossa fé. Então, quando você nos vê demonstrando uma vida de fé, é porque esta é a vitória que vence o mundo. No mundo, há muitos problemas. Um monte de problemas. Problemas de saúde, sabe? Problemas financeiros. Um monte de problema. Problemas emocionais. Mas esta é a vitória que vence o mundo. Nossa fé é a vitória. Nossa fé é a vitória. Você não pode se amedrontar diante do diabo e esperar que tudo dê certo. Tem gente que diz: oh Deus, por favor. Por favor. Por favor. Você acha que está falando com um ser humano? Sabe, você muda sua atitude. Você é uma pessoa má, mas quando vai falar com Deus... oh, eu sinto muito. Por favor. Por favor. Você tem outra voz para falar com Deus? Uma voz bem religiosa. Oh, Deus. Isso não funciona com Deus. Seja você mesmo. Não funciona com Deus. Seja você mesmo. Diga comigo: o príncipe deste mundo já foi paralisado. Derrotado. Amém? E eu assumi o controle. Você sabia? Você sabia que por todo o Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 4, vamos abrir lá, 2 Coríntios 4, versículo 4. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Você pode ler para mim? Vamos, 1, 2, leiam. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste mundo? Eu achava que como Jesus tinha morrido, sido sepultado e ressuscitado dos mortos e subido ao céu, como pode Paulo chamar Satanás de novo de Deus deste mundo? Não outra versão de século ou era. No grego é aeon. Ele é o Deus desta era. E nós não pertencemos a esta era. Ele é o Deus do sistema, não pertencemos ao sistema. Ele perdeu o controle do cosmos. Ele só pode controlar o cosmos ao redor daqueles que não creem. Por isso ele tem que cegá-los, para não poderem ver a luz do glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Viram? A luz do glorioso Evangelho. O glorioso Evangelho. Oh, meu Deus! Eu sei que tem muita gente no meio da igreja que acha tudo isso estranho, como vocês aqui ouvindo e rindo. Se é a primeira vez que você vem, não sei, talvez não esteja acostumado com esse tipo de coisa. Como assim? O pregador está pregando e depois ele fica rindo? Sabe, eles pensam, eles não entendem isto. E tem outros que se perguntam, como eles podem estar na igreja? Sabe, porque estão acostumados, o pregador prega, e todo mundo sério. Oh, nos perdoe, oh. Como você pode ficar feliz perto de Deus? Eles acham que há algo de errado. Tem algo errado? O que há de errado? Você está errado. Como você acha que Deus é? Deixa eu mostrar uma coisa. Querem ver? Certo. 2 Coríntios... Não, antes de 2 Coríntios... ok, 2 Coríntios. Vamos começar aí mesmo. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Acharam? Ok. Leiam a partir do versículo 19. Vocês já acharam, não é? 1, 2, leiam. Aleluia. Ele diz a saber, ou seja, testemunhando, ele quer declarar que Deus estava em Cristo. Ele quer que o mundo saiba, quer que todo mundo saiba que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, reconciliando o mundo de pecadores
Pessoas reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Oh, isso é demais para engolir. Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões? Não está contando o pecado deles contra eles? Não pode, ele é o grande El Shaddai. Foi por isso que Jesus veio. Para que hoje você possa ouvir que ele não está com raiva de você por causa do seu pecado. Deus não está com raiva de você por causa do seu pecado, não importa o quão ruim seja. Ele está dizendo, venha, eu não estou com raiva de você, alguém pagou por você. Então não morra sem Deus. Não continue vivendo a sua vida em pecado. Por quê? Porque alguém pagou a penalidade pelo seu pecado. Então Deus não está contando os seus pecados contra você. E aí ele diz, venha, 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 venha. Ele está chamando, venha, venha. Venha, não importa o quão ruim foi. Não importa o quão vil você tenha sido, venha, venha, venha. Ele vê todos da mesma maneira. Porque o mesmo preço foi pago por todos. Quer você tenha contado apenas uma mentirinha ou matado 10 pessoas. Ele diz, venha. Ele não está contando os seus pecados contra você. Ele quer te alcançar com o amor dele, dizendo, venha, venha, venha. E alguém diz, como eu posso ir para Deus se eu não estiver limpo primeiro? Não, ele diz, venha. Não importa o quão ruim seja, venha. Agora é a hora de vir, eu te darei vida, venha. Esse é o chamado dele. É o que ele diz para dizermos ao mundo inteiro. É isto que é o Evangelho. Quer dizer que eu sou assim tão mal e você não se importa de eu ser tão mal assim? Eu devo ir? Ir para Deus? Sim, venha. Sim, venha. Você não é sujo demais para Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo lava todos os pecados. Então ele diz, venha. Quando? Agora. Ele diz, quando ouvires esta voz, não endureça o seu coração, não diga semana que vem. Porque a próxima semana não é prometida a você. Então venha e venha agora. É isso que ele diz. Mas sabe, este é um lado da história. Este é o nosso mundo. Nós fomos separados. Para o mundo inteiro, para os pecadores, ele diz, venha. Deus te ama, Deus te quer. Ele não está pedindo que você se limpe antes de vir, porque você nunca poderia se limpar. Então ele diz, venha, eu te limpo. Glória a Deus. Quando eu terminar essa mensagem, cada um de vocês que ainda não nasceram de novo, você precisa vir. Você tem que responder a esse chamado, é muito importante. Não o ignore. Você pode ter ignorado tempo demais, mas hoje não. Hoje não. Hoje não, não o ignore hoje. Aqueles de nós que já nasceram de novo há muito tempo, não é interessante, depois de nos voltarmos para Deus, ainda pensarmos que Ele está com raiva de nós, não responde minha oração porque fiz algo errado? Sabe, às vezes pensamos assim, sentimos que a gente quer orar, mas aí não ora. Ah, eu tenho situações para acertar com Deus. Sabe, você acredita que tem que acertar os pontos com Deus, então... Aleluia! Você só lembra. E Satanás dizendo, eu estou pronto aqui para te derrubar, vou te derrubar, vou te derrubar. Você tentando adorar a Deus e o diabo, vou te derrubar. Eu já te conheço. E aí, você tenta cantar e ele, você não pode cantar aqui, cala a boca. Depois de algum tempo... Nem todo mundo que está chorando por gloriosa adoração. Tem gente chorando porque Deus é tão maravilhoso e outros chorando. Eu sinto muito. E você acha que depois deste choro vai ficar tudo bem? Não, Deus não vai falar com eles, vai ser o diabo. Vai, chora. Você vai para casa e ele, isso mesmo. Você não pode ter comunhão com ele, vá para casa. Porque muita gente não entende como Satanás opera. Ele é o frustrador. Entenda os nomes dele na Bíblia.
Ele é o acusador dos irmãos. Ele é o acusador. Ok. Vá para Romanos capítulo 5. Aleluia. Romanos capítulo 5. Encontraram? Glória a Deus. Veja, se Satanás conseguir, se ele puder, frustrar você, roubar sua alegria, ele vai roubar a sua eficiência. Muito bem. Leiam a partir do verso 8. Leiam. Sendo ainda nós pecadores. Ouçam, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de, sendo nós ainda pecadores, ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, ele está falando do amor de Deus, da grandeza, da magnitude do amor de Deus. Ele diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de, sendo nós ainda pecadores, não porque fizemos algo correto, enquanto ainda estávamos em pecado, Cristo morreu por nós. Ele morreu por nós não porque éramos bons, mas quando ainda éramos maus, o amor dele trouxe Cristo para morrer por nós. Agora, querem mandar uma pessoa para o inferno só por não usar um véu. Não, é sério. Imagine só pensar numa coisa dessas. Por que ela não usou o véu enquanto orava? Tem gente que acredita que ela vai para o inferno. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de, sendo nós ainda pecadores, ter Cristo morrido por nós. Ele nos amou tanto que ainda estávamos em pecado e Cristo morreu. Porque éramos tão valiosos para Deus, Ele enviou Jesus Cristo. E agora, eles querem dizer que você vai para o inferno. Então, o que é que faz um homem ir para o céu, então? Não. Se por causa... Imagine, alguém acha que eu contei uma mentira. Antes de entrar na igreja, eu vim de casa para a igreja e alguém chega para mim e pergunta, hã? Onde você esteve? Eu estava por aí, acabei de chegar. E aí a minha consciência, você não estava por aí. Você não estava por aí, e eu penso, oh Deus, me perdoe por não estar por aí, eu acabei de mentir, e a pessoa, você mentiu, então você vai para o inferno. Os mentirosos! Mentirosos! Já tem sua parte no lago de fogo que fede a enxofre. Enxofre, enxofre. Ei! Você está aí? Tem certeza? Certo, não terminamos ainda. Lemos o verso 8, leia o verso 9 e o verso 10. Vamos. Eu não sei o que você leu. Leiam o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando agora reconciliados, se quando éramos inimigos de Deus, foi necessária a morte do seu Filho para nos trazer a Ele, ele diz agora que estamos reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia diz que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, agora sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Onde está a vida dele? Salvos pela sua vida. Não sua vida no céu, sua vida em mim. Lembre-se que o assunto dessa discussão
começa lá no capítulo 4 e entra pelo capítulo 5. E aí ele abre: justificados, pois, mediante a fé, estamos em unidade com Deus. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé. Declarados justos pela fé. Temos paz. Você está em paz? Se você está em paz, então comece a usar o que você tem. Diga: diabo, em nome de Jesus, tire suas mãos do meu dinheiro. Não há distância no reino do Espírito. Está me ouvindo? Ele vai te ouvir. Tire suas mãos do meu dinheiro. Em o nome de Jesus. Mas não volte e diga: não sei o que está acontecendo. Não mude o que você acabou de dizer. Não comece a falar derrota e dificuldades e todo esse tipo de coisa. Não fale assim. Não diga: esse povo está me frustrando. Não. Eu não. Amém? Satanás, tire suas mãos do meu dinheiro em nome de Jesus. Eu não pertenço ao seu mundo. Não se esqueça que ele é o Deus deste Aeon, desse sistema. Entende? Então há um sistema monetário no mundo e Satanás, através dos seus filhos, governa esse sistema. Certo? Então eles podem tentar frustrar seu dinheiro. Mas você não está debaixo desse sistema. Está vendo isso? Sim. Não está debaixo desse sistema. Por isso que ele disse para você dar seu dízimo, porque isso conecta o dinheiro que você recebeu do mundo com o reino. Por isso que você dá suas primícias. Ele disse: se forem santas as primícias da massa, separadas para Deus, ele diz igualmente será a sua totalidade. Então o anjo de Deus vem e diz: diabo, saia! Por quê? Ele diz: porque esse homem dá o dízimo, ele dá o dízimo deste dinheiro, você não pode tocá-lo. O seu dízimo é esta conexão. Sua primícia é esta conexão. Você entra numa parceria. Entende? Veja isso. Quando traziam o sacrifício para o templo, uma vez que ele chegava no templo, ninguém podia tocar naquilo de novo. É algo impressionante. Veja isso. Um homem pegava seu sacrifício, podia ser na forma de prata ou ouro, podia ser até mesmo na forma de um animal vivo. Ele pegava uma ovelha, certo? Uma ovelha para o sacerdote. Quando ele dava ao sacerdote, uma vez que o sacerdote recebia, ele, aquele homem, não poderia mais tocar naquela coisa. Não podia. De repente se tornava a ovelha de Deus. É algo impressionante. O ouro se tornava o ouro de Deus. O que isso quer dizer? Significa que o templo, a casa de Deus, santificava aquele ouro, santificava aquele sacrifício, santificava aquilo. Então, quando você recebe, você santifica, dando a Deus o seu dízimo, dando a Deus a primícia dele. Isso te separa do sistema do mundo. Então, o que destrói o dinheiro deles não pode destruir o seu dinheiro. O que destrói os negócios deles não pode destruir seus negócios. Além disso, ele te dá sabedoria, que o mundo não pode ter. Ele te dá sabedoria, direção. Só o Espírito Santo pode dizer: faça isso dessa forma. Quando todo mundo sabe que fazendo dessa forma certamente acabará em fracasso, que o jeito certo de fazer é o outro, todo mundo está fazendo do outro jeito e Deus diz: faça desse jeito. E todo mundo levanta a sobrancelha: você é burro, como pode ir nessa direção? E aí, de repente, todo mundo foi para o outro lado e bam! As coisas ruem e dizem: e você ainda de pé? E eles não conseguem entender por quê. Você ainda está aí. Oh, meu Deus. Estão entendendo? Sim, está no meu espírito. Diga isso: eu tenho isso no meu espírito. Eu recebo a palavra com o meu espírito. Eu recebo a palavra.
com o meu espírito. Eu recebo a palavra com o meu espírito. Com o meu espírito. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu atuo com o meu espírito. Diga de novo, eu atuo com o meu espírito. Eu atuo com o meu espírito. Você sabia que isso é muito importante? Lembram de Adão e Eva? A Bíblia diz que eles não tinham roupas, não eram cobertos por nada. E dizem eram cobertos pela glória de Deus? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque eles não sabiam que estavam... Quando dizem cobertos pela glória de Deus, havia uma luz ao redor deles? Não, isso não significa a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus. A presença de Deus está aqui, mas você não vê luz nenhuma, certo? Então, por que eles não sabiam que estavam nus? A Bíblia diz que eles não sabiam que estavam nus. E fisicamente estavam nus e não estavam com vergonha. Como pode não saberem? E como pode que depois, quando fizeram o que não deveriam fazer, descobriram que estavam nus? O que aconteceu? Veja, eles atuavam a partir do Espírito. A Bíblia diz que a voz de Deus vinha na viração do dia. Era assim que Deus os visitava. Ele não os visitava andando tipo homem a homem. Sabe, Deus andando assim, Adão andando do lado dele. E apertam as mãos, como você está e tudo mais. Adão, meu brother, sabe? Não era assim que acontecia. A Bíblia diz que era a voz de Deus. Diz a voz de Deus que andava, a voz de Deus. Então tinha que ser assim porque Deus é espírito e o homem é um espírito. Então tinha que ser Adão atuando a partir do seu espírito e se relacionando com a voz de Deus. Oh, meu Deus! Você está pegando essa coisa? Da mesma forma, você se relaciona com a voz de Deus quando Ele fala com você. Às vezes o Espírito de Deus fala com você de fora e você ouve a voz. Às vezes Ele fala a partir de dentro, porque agora Ele vive em você. Você entende? Mas você se relaciona com a voz. Não a forma de Deus, nem coisas desse tipo. Alguém diz como Deus soa. Como Ele se parece. Querem saber a partir desse ouvido? Com esses olhos. Esses são sentidos. Mas há um espírito que reconhece Deus. Agora, quando o homem pecou contra Deus, o seu espírito parou de dominá-lo. Seus sentidos dominaram. E de repente disseram... E Adão, e Eva, e Deus veio de novo, a voz de Deus, Adão, onde estás, ei? E Deus, Adão, onde estás? Adão disse, não podemos sair, estamos nus. E Deus disse, quem disse a vocês que vocês estavam nus? Quem disse a vocês? Glória a Deus! Eu percebo algo, sabe... Davi disse, meu coração transborda com um assunto bom. Minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Você percebe algo em seu espírito? E dizem, eu estou quebrado. Quem disse que você está? Quem disse a você? Quem disse a você? Aleluia! Quem disse a você? Ouça Ele com o seu espírito. Se relacione com Ele com seu espírito. Diga, eu atuo a partir do meu espírito. Eu não posso ter diabetes, pois eu atuo a partir do meu espírito. Eu não posso ter anemia falciforme. Eu atuo a partir do meu espírito. Eu não posso ser quebrado. Eu atuo a partir do meu espírito. Meus negócios não podem fracassar. Minhas finanças não podem fracassar. Nada que diz respeito a mim fracassa. Eu atuo a partir do meu espírito. Eu tenho o domínio. Eu ando em domínio. Eu ando em vitória. Eu ando em prosperidade. Vamos, grite amém. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho prosperidade operando em meu espírito. Eu sou vitorioso. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo.
Oh, glória a Deus! Alegre-se ainda mais. Alegre-se ainda mais. Alegre-se ainda mais. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Alegre-se ainda mais. Alegre-se ainda mais. Obrigado, Senhor. Amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.